Você já sentiu como se estivesse gritando em um quarto vazio? Como se suas orações fossem apenas palavras que evaporam no ar, sem peso, sem destino. Há momentos na vida em que o silêncio de Deus parece mais alto que qualquer barulho do mundo. E nesse silêncio, uma pergunta se forma, devagar, pesada como pedra. Ele me abandonou? Talvez você ainda vá à igreja. Talvez ainda abra a Bíblia. Mas algo mudou. A presença que você conhecia, aquele calor na alma, aquela certeza, desapareceu. E no lugar, ficou um vazio que dói mais do que qualquer ferida visível. Você se sente como alguém que caminha num corredor sem fim, procurando uma porta que já esteve ali, mas agora parece ter sumido. Há algo profundamente solitário em perder a sensação de Deus. Porque as pessoas ao redor não entendem. Elas dizem, ore mais, tenha fé, confie. E você quer gritar, eu estou tentando. Mas parece que quanto mais você tenta, mais distante ele fica. Como se houvesse uma parede de vidro entre você e o céu. E então vem a culpa. Você começa a se perguntar o que fez de errado. Qual foi o pecado que cortou a ligação? Foi aquela escolha? Aquela palavra? Aquele momento de fraqueza? Você revira a memória como quem procura uma agulha no escuro, tentando encontrar o ponto exato onde tudo se quebrou. E nessa busca, você se cansa ainda mais. Porque a culpa é um peso que nunca fica mais leve. Ela só cresce. Mas e se eu te disser que o silêncio de Deus não é ausência? E se eu te disser que, às vezes, ele se cala justamente porque está mais perto do que nunca? Que há momentos em que a distância que você sente não é distância de Deus, mas distância de si mesmo? Pense em Elias. Ele acabara de ver o fogo do céu descer, de ver Deus responder de forma inegável, poderosa, assustadora. E logo depois estava fugindo, escondido numa caverna, pedindo para morrer. Ele disse, só eu fiquei, Senhor, e procuram tirar minha vida. Estava sozinho, abandonado, esquecido. E Deus não o repreendeu, não gritou, não trouxe trovões ou terremotos. Deus sussurrou, um vento suave, uma voz mansa e delicada. Elias teve que sair da caverna, do esconderijo para ouvi-la, porque Deus estava ali o tempo todo. Mas Elias precisava parar de procurá-lo no lugar errado. Você entende? Às vezes procuramos Deus em furacões, em grandes sinais, em emoções intensas, em momentos de êxtase espiritual. E quando esses momentos não vêm, achamos que ele foi embora. Mas Deus também está no silêncio, na brisa leve, no sussurro que só quem para consegue ouvir. Outro homem que conheceu esse vazio foi Davi. Ele escreveu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Sabe o que isso significa? Significa que até os escolhidos de Deus, os homens segundo o coração dele, já sentiram esse abandono. Não porque Deus os abandonou, mas porque a jornada da fé tem desertos. E no deserto você não vê oásis, você só vê areia, calor, solidão. Mas é no deserto que você aprende coisas que nunca aprenderia no jardim. É no deserto que você descobre do que realmente é feito. É no deserto que sua fé deixa de ser sentimento e se torna escolha. Havia um homem, poderia ser José, poderia ser você, que um dia acordou e percebeu que não sentia mais nada. Ele orava, mas as palavras pareciam ocas. Lia a Bíblia, mas era só tinta no papel. Ia à igreja, mas voltava tão vazio quanto chegou. Ele começou a evitar as pessoas, porque elas faziam perguntas, e ele não tinha respostas. Elas falavam de milagres e ele só via silêncio. Mas havia algo nele que se recusava a desistir. Não era fé, era teimosia. Ou talvez fosse fé disfarçada de teimosia. Ele continuava, não com alegria, não com confiança, mas continuava. E nisso, sem perceber, ele estava fazendo exatamente o que Deus esperava. Permanecer. Não porque sentia, mas porque escolheu. E então, uma noite, não havia nada de especial naquela noite. Enquanto lavava a louça, uma lágrima caiu. E com ela, uma lembrança. De quando ele era criança e caiu de bicicleta. Do joelho ralado, do choro alto, da dor aguda. E da mãe que veio correndo, que o pegou no colo, que limpou o ferimento, que disse, está tudo bem, eu estou aqui. E de repente, ele entendeu. Deus nunca foi embora. Ele estava fazendo o que sempre fez, cuidando da ferida. Mas as feridas da alma doem de um jeito que não vemos sangue.
E enquanto doem, enquanto ardem, enquanto pulsam, achamos que estamos sozinhos. Mas Ele está ali, limpando, curando, esperando que o processo termine. Você vê, o problema não é que Deus se afastou. O problema é que nós mudamos o que esperamos dele. Quando tudo vai bem, quando sentimos sua presença como uma onda quente, achamos que isso é fé. Mas fé verdadeira é acreditar quando você não sente nada. É segurar a mão invisível no escuro. É dizer, como Jó, ainda que ele me mate, nele confiarei. E aqui está o segredo que poucos te contam. Deus não te deixou, porque Ele nunca pode te deixar. Ele disse, não te deixarei nem te desampararei. Não disse talvez, não disse se você merecer. Disse nunca. Mas nós, humanos, somos feitos de sensações. Vivemos pelo que sentimos, e quando o sentimento muda, achamos que a realidade mudou também. Mas pense assim, o sol não deixa de existir porque está nublado. A tempestade não apagou o sol, só colocou nuvens entre você e ele. E Deus é como o sol, sempre ali, sempre brilhando, mesmo quando você não consegue vê-lo. Então, como você o encontra novamente? Não é sobre fazer mais, é sobre parar de tentar tão desesperadamente. É sobre voltar ao básico, ao simples, ao verdadeiro. Comece pelo silêncio. Não o silêncio de Deus, o seu silêncio. Desligue o barulho, a música, as notificações, as vozes que te dizem o que você deveria sentir. Sente-se, respire e apenas esteja ali. Não precisa dizer nada elaborado. Apenas, Pai, estou aqui e estou cansado, mas estou aqui. Depois, olhe para trás. Não com culpa, mas com gratidão. Lembra daquela vez que você quase desistiu, mas algo te segurou? Daquela porta que se fechou e você chorou, mas depois percebeu que era proteção? Daquele dia em que você estava sozinho, mas de alguma forma sobreviveu? Aquilo não foi sorte, foi Ele. Sempre foi Ele. E então, perdoe. Perdoe a Deus. Não porque Ele errou, mas porque você o culpou. Perdoe a si mesmo, porque você não é perfeito e nunca vai ser. E isso está tudo bem. Perdoe as pessoas que te machucaram, não porque merecem, mas porque carregar ódio é como beber veneno esperando que o outro morra. Depois disso, faça algo pequeno. Leia um versículo, apenas um. Pode ser o mais simples. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E deixe que Ele repouse em você. Não precisa entender tudo, não precisa sentir fogo. Apenas deixe que a verdade esteja ali, plantada, como uma semente no inverno. Ela vai crescer, não agora, mas vai. E talvez o mais importante, sirva, mesmo sem sentir, mesmo cansado. Ajude alguém, faça uma ligação, envie uma mensagem, dê um abraço, porque às vezes é quando servimos que encontramos o que procurávamos, porque Deus está nas pessoas, nos sorrisos, nas lágrimas, nas mãos que se encontram. Aquela mulher, talvez você a conheça, talvez seja você, passou anos achando que Deus a havia abandonado. Até que um dia, numa fila de supermercado, uma estranha lhe sorriu. E naquele sorriso, algo despertou. Algo pequeno, mas real. E ela percebeu. Ele nunca foi embora. Ela só estava olhando para o lugar errado. Porque Deus não é só no templo. Não é só na oração. Não é só no louvor. Ele está no pão que você come, na água que você bebe, no ar que você respira. Ele está na criança que ri, no pássaro que canta, na flor que brota. Ele está em tudo que vive, porque Ele é a própria vida. E se você ainda duvida, pense em Jesus. No jardim, antes da cruz, Ele orou: Pai, se possível, passa de mim este cálice. E o céu ficou em silêncio. Nenhuma voz, nenhum anjo, nenhum sinal, apenas silêncio. E Jesus foi para a cruz assim mesmo, sozinho, abandonado, gritando: Deus meu, por que me desamparaste? Se até Jesus sentiu isso, quem somos nós para achar que estamos imunes? Mas veja o que aconteceu depois. 3 dias, e a pedra foi removida. A morte foi vencida. O silêncio foi quebrado. E tudo fez sentido. Talvez você esteja nos 3 dias. Talvez você esteja no túmulo, na escuridão, no silêncio que parece eterno. Mas lembre-se, a ressurreição sempre vem, não no seu tempo, mas vem.
Então, hoje, enquanto você ouve estas palavras, saiba disto: Deus não te deixou. Ele está mais perto do que você imagina, mais atento do que você percebe, mais presente do que você sente. Ele não está esperando que você seja perfeito. Ele está esperando que você volte, não com respostas, não com força, apenas com o coração aberto e as mãos vazias. E quando você voltar, não com grandes passos, mas com pequenos, Ele estará ali, como sempre esteve, esperando, sorrindo, dizendo o que sempre disse: Filho, filha, eu nunca saí. Você é que se perdeu de si mesmo, mas agora você me encontrou novamente. E desta vez não vamos mais nos soltar, porque encontrar Deus novamente não é sobre grandes revelações. É sobre reconhecer que Ele nunca foi embora, que o problema nunca foi a distância dele, foi a nossa, e que voltar não exige perfeição. Exige honestidade, vulnerabilidade, coragem de dizer: estou aqui, perdido, mas aqui, e preciso de ti. E isso, meu amigo, minha amiga, é suficiente, sempre foi. Então volte, devagar, sem pressa, sem cobranças, apenas volte e descubra que Ele já estava no caminho, vindo ao seu encontro. Se este vídeo tocou seu coração de alguma forma, por favor, deixe seu nome e sua cidade ou estado aqui nos comentários. Queremos orar por você, pela sua família e por qualquer pessoa próxima que você sabe que está passando por dificuldades. Você não está sozinho. E se este vídeo te ajudou, deixe seu like e se inscreva no canal para receber mais mensagens como esta. Que Deus abençoe você e que você encontre a paz que procura.